Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falando sobre o reino de Deus, e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povos e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes. A não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, no sacerdócio, os párocos, Padre Osvaldo, Padre Marco, queridos diáconos, queridos confrades, consagrados e consagradas, querido povo de Deus, grande é o motivo de nossa festa, de nosso júbilo, de nossa alegria, de nossa gratidão, de nosso louvor, adoração e reverência ao Senhor nosso Deus, por este sublime, por este maravilhoso mistério que hoje nós celebramos. Nós acabamos de concluir as celebrações do mistério pascal do Cristo Jesus, sua paixão,
sua morte, sepultura, sua ressurreição, sua volta ao céu, para junto do Pai, de onde ele veio e para onde ele levou a nossa humanidade, reintroduzindo-nos na comunhão de amor com Deus, derramando em nossos corações o seu Espírito, tornando-nos templos vivos da Trindade, cuja solenidade do mistério do Deus comunhão, do Deus uno e trino, o nosso Deus, o Deus único e verdadeiro, nós acabamos de celebrar no último domingo. E hoje celebramos o mistério da Eucaristia, que é a atualização da graça redentora do mistério pascal do Cristo, que se atualiza para nós, que nos introduz neste mistério de redenção, de vida, de paz, de comunhão, que nos nutre desta mesma vida divina que nós recebemos no nosso batismo e que é renovada e incrementada para nós a cada celebração eucarística. Este é o grande mistério do amor de Deus. Deus manifestou o seu amor por nós, dando-nos o seu Filho em comunhão, fazendo-se um de nós, para que nos tornássemos um dele e com ele, para nos reintroduzir na comunhão de amor, para a qual o Deus comunhão nos criou a sua imagem e semelhança, e a qual nós quebrantamos, nós perdemos pela nossa desobediência, pelo nosso afastamento de Deus, pela nossa ruptura com Ele, pelo pecado, mas que Ele veio gradativamente restaurar para nós ao longo de toda a história da salvação. Santo Agostinho dizia: criastes-nos para vós, ó meu Deus, e o nosso coração estará sempre inquieto enquanto não encontrar repouso em vós. Este coração esvaziado, sequioso de amor, de plenitude, pela ruptura com Deus, vem ser plenificado pelo próprio Deus. A história da humanidade, a história das religiões mostra esta sede de infinito, esta sede de transcendência, esta sede de eternidade, esta sede de paz e de comunhão que está inscrita no coração de todo ser humano e faz a humanidade caminhar buscando, como que as apalpadelas, reencontrar a sua origem, a sua identidade, a sua comunhão e plenitude em Deus. E mesmo Deus desconhecido para muitos ao longo da história da humanidade e das religiões, é buscado e se almeja restaurar esta comunhão. As religiões antigas
manifestavam este anseio, este desejo, nos seus ritos e sacrifícios chamados de comunhão. Se ofereciam os frutos da terra, se ofereciam animais, se ofereciam alimentos à divindade. E alimentos que assim oferecidos eram considerados de Deus, divinos, eram depois compartilhados no banquete que as pessoas que o celebravam sentiam-se um pouquinho animadas e encorajadas, como que se estivessem entrando em comunhão com a divindade por comer de alimentos sagrados, alimentos votados à divindade. E Deus se serve destes anseios e ritos da humanidade e das religiões para ir preparando a resposta que Ele mesmo vem dar aos anseios mais profundos do coração humano. Ele mesmo vai se nos dar em alimento. Isto foi maravilhosamente anunciado, como nós ouvimos na primeira leitura, por aquelas ofertas de pão e de vinho que um sacerdote misterioso do Antigo Testamento, que não se sabe nada dele, que aparece e desaparece como um personagem vindo do céu, e que oferece a Deus estas ofertas que são agradáveis ao Senhor. É um tipo, é um anúncio, é uma preparação do verdadeiro e definitivo sacerdote, aquele que foi enviado pelo próprio Deus para ser o mediador, o pontífice, a ponte que nos leva de volta a Deus, que une a humanidade à divindade, o Cristo Jesus, nosso Senhor. Outros passos da história da salvação prefiguram este sacerdócio do Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, e prefiguram o sacrifício que vai dar-nos a paz, que vai dar-nos a bênção da comunhão com Deus. Assim, o fato marcante da história da salvação, que foi a libertação e a Páscoa dos judeus conduzidos por Moisés, da escravidão do Egito à liberdade gloriosa da terra prometida. Deus poupa os filhos dos hebreus pelo sangue do Cordeiro Pascal, que marca os umbrais das portas dos judeus, poupando-os do anjo exterminador, símbolo do sangue do verdadeiro e definitivo Cordeiro Pascal, que vai nos libertar, não da escravidão política, civil, temporal, mas da mais triste e trágica escravidão do nosso desterro de Deus, do nosso pecado, da nossa ruptura interna com a nossa própria identidade, da nossa ruptura com Deus, da nossa ruptura com os irmãos, e vai reintroduzir-nos na comunhão, dando-nos a paz. O autor da carta aos Hebreus vai falar que aqueles sacrifícios rituais eram incapazes de dar o perdão dos pecados, eram só anúncio do verdadeiro, do único sacrifício oferecido pelo Cristo, sacerdote, altar e vítima, que lava a nossa culpa, que faz nova a nossa vida, que nos purifica de todo mal e quebrantamento e nos reintroduz na comunhão com
Deus. E este sacrifício redentor do Cristo, fonte de salvação e de vida para toda a humanidade e para todos os séculos e milênios, para toda a eternidade, nós não estivemos a Ele presentes. Nós não estivemos no Calvário. Nós não estivemos aos pés da cruz para aurir o sangue e a água do lado do Cordeiro transpassado de amor por nós e pela humanidade. Mas o Cristo, antecipadamente, ao celebrar a última ceia com os seus, nos dá este grande dom, esta grande graça de sermos transportados ao momento sublime e crucial da história da humanidade, a nossa redenção, a nossa paz e reconciliação com Deus, unidas da cruz, da morte redentora do Senhor e do triunfo da sua ressurreição, e podermos nascer com Ele para a novidade, liberdade gloriosa de vida de filhos e filhas de Deus, pela graça que jorra do seu lado aberto, o sangue e a água símbolo do batismo, que nos mergulha, que nos sepulta como Cristo para a vida velha de quebrantamento, de divisão, de ruptura, e nos faz ressurgir com Cristo para a novidade de vida, de partilha, de comunicação, de reconciliação, de paz, de comunhão. E este grande mistério que o Senhor nos concedeu é o motivo da nossa festa de hoje. Motivo que se prolonga ao longo da história da Igreja, desde o seu nascer, como São Paulo nos lembra na segunda leitura de hoje, na carta aos Coríntios, aquilo que ele mesmo recebeu da Igreja primitiva, dos outros apóstolos, isto ele transmitiu às igrejas por ele fundadas e nutridas com o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Na noite em que o Senhor foi entregue, ele, ceando com os seus, partiu o pão, abençoou e o deu: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai e bebei deste cálice, que é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos, para o perdão dos pecados. E cada vez que o fizerdes, o fareis em memorial de mim. O memorial sacramental, litúrgico, que torna presente, que renova, que atualiza o mesmo e único sacrifício oferecido pelo Cristo uma só vez na cruz, no Calvário, e que se atualiza sacramentalmente para nós no altar, para que dele comunguemos, para que dele, alimentados e saciados, nos tornemos com ele também uma Eucaristia viva, uma hóstia viva, santa, agradável a Deus, que ofereça o verdadeiro culto de louvor e ação de graças ao Pai, a realização do seu projeto de amor, de vida, de solidariedade, de partilha e comunhão com o seu amado e fiel Filho Jesus, o realizou em sua própria vida. Por isso a liturgia de hoje coloca para nós
o trecho do Evangelho da multiplicação dos pães, que é também figura e anúncio da Eucaristia, que é consequência da Eucaristia. O pão que nós partimos, diz o apóstolo Paulo, não é a nossa comunhão com o corpo do Senhor. O cálice da bênção que nós abençoamos não é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Se todos comemos do mesmo pão, se todos bebemos do mesmo cálice, todos fazemos parte de uma mesma e única vida, a vida do Cristo total, o Cristo místico, cabeça e membros, a sua igreja. E todos que comungamos da Eucaristia, temos que, como Cristo e como Cristo, nos tornar Eucaristia. Pão, alimento de vida, de luz, de redenção, de plenificação para a vida de muitos irmãos e irmãs. Por isso Jesus nos anuncia no Evangelho de hoje: dê-lhes vocês mesmos de comer. Não dispensemos, não mandemos de mãos vazias os nossos irmãos. Saciemos a sua fome e a sua sede, seu anseio de Deus. Demos de graça aquilo que de graça nós recebemos. Somente assim celebramos, veneramos, reverenciamos, louvamos e vivemos autenticamente o mistério da Eucaristia, o mistério do corpo e do sangue do Senhor, que nos torna participantes da vida de cada irmão, de cada irmã, que nos torna portadores de Deus, pão de Cristo, para alimentar de vida melhor, mais leve, mais feliz, mais consolada e plenificada pelo amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado e que é renovado em nossas vidas por cada Eucaristia bem celebrada e bem vivida, por cada comunhão bem participada e que nos leva efetiva e mais plenamente à comunhão com a Trindade e à comunhão com todos os que estão no Cristo Jesus, no Pai e no seu Espírito, como nós e conosco, e que nos leva em comunhão com aqueles que ainda não estão, como um convite, como um apelo, como dizia o apóstolo: em nome de Cristo vos rogamos, deixai-vos reconciliar com Deus, deixai-vos abraçar por este amor infinito que se nos doa por inteiro, que se nos oferece para plenificarmos e capacitarmos a viver no amor, a viver na comunhão, a celebrar e viver a Eucaristia e tornar a nossa vida eucarística. Louvor a Deus pelo cumprimento fiel do seu projeto de partilha, de solidariedade, de reconciliação, de compromisso de planificação de vida, de recuperação da dignidade e santidade de vida de filhos e filhas de Deus para cada irmão, para cada irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Creio em